Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo sobre dor ao evacuar, né? Eu tive um caso recente, eu achei curioso de explicar um pouquinho para vocês, que é um tema muito comum. Pra vocês terem ideia, né? Alguns trabalhos colocam que quase metade das pessoas, durante um momento da vida, vão ter, e é muito corriqueiro ter dor ao evacuar, né? Ao ir no banheiro, né? E de um modo geral, essa região anal, ela é muito sensível, tem muita inervação. E além disso, tem uma rede de vasos bem relevante. E além dessa rede de vasos relevantes, né, ela tem o esfíncter anal, que também o esfíncter anal é uma rede muscular bem complexa, né? E naturalmente a gente tem um certo controle sobre o nosso esfíncter anal, mas muita coisa é feita de forma automática. E eu vou explicar para você o que pode ser a dor anal, quais são as causas mais comuns, as causas mais graves que preocupam, né? Imagine, estou dizendo 50% das pessoas têm. Então é uma coisa muito comum e na grande maioria das vezes não é algo tão grave, mas que incomoda, né? Uma das causas mais comuns são as hemorroidas, né? As hemorroidas, eu vou pegar o modelo anatômico aqui, porque a gente vai estar falando agora dessa região. Então aqui a gente está vendo essa parte só gastrointestinal da gente. O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, que está aqui em cinza escuro. E aqui essa parte aqui, que é a parte final, a parte anal, que aqui a gente tem um esfíncter anal. Então esse vai ser essa porçãozinha final que a gente vai estar falando agora, né? E uma das principais causas é justamente as hemorroidas, né? As hemorroidas, né, de um modo geral, elas podem sangrar, dar dor, né? E além disso, ter o prolapso, sair um pouco uma região que a pessoa pode palpar e sentir aquilo, ou ter a sensação, né, do ânus estar cheio, ter alguma coisa lá, acaba dando um incômodo muito grande, né? Óbvio que tem vários tipos, né? Tem a externa que normalmente dá dor, que é mais comum. E às vezes a pessoa, quando passa o papel higiênico, vê um sangue ali naquela região, um sangue vivo, né? Muito causado por essas hemorroidas, uma das principais causas, né? Além disso, né, tem a fissura anal, que é um cortezinho, uma feridinha. Isso pode ser pela limpeza do papel higiênico, às vezes você não fez uma limpeza tão adequada, não lavou e ficou meio ferido, machucou aquilo, né? Todo mundo já passou por isso uma vez na vida, né? Sabe como você fica assado, a sensação que dá, né? Só que algumas pessoas têm um cortezinho, né? Uma ferida naquela região. Pode ser por vários fatores, pode ser para as fezes muito duras, então gente que é muito constipado, né? Obstipado, demora de fazer cocô, o cocô sai muito grosso, né? Muito seco, isso pode machucar também, né? E dá essa fissura, né? Além disso, né, outra causa que eu já falei, que é uma das mais comuns, né, é realmente essas pessoas que têm o trânsito intestinal mais lentificado. Lembrando que tem vários fatores, tem fatores genéticos, fatores da própria pessoa, mas tem muito fator alimentar. Quem tem uma dieta pobre em fibra, né, que bebe pouca água, é mais comum ter esses quadros de obstipação, constipação e ter essas fezes bem duras, bem enrijecidas, que pode dar dor, pode machucar, pode ter esse incômodo na hora que ela vai no banheiro, né? Então essa é outra causa assim muito comum de acontecer, né? Além disso, vamos agora para as coisas mais sérias, né? Mais raras, mas mais sérias, o câncer, né? O câncer nessa região ele acontece e pode ser um dos sintomas dor, em especial nessa partezinha final, como eu falei, tem muito vaso, tem muito nervo, então se tem um câncer desenvolvendo ali um tumor crescendo, isso pode refletir também como dor, né? Além disso, né, que tem algumas causas, isso até esse tema eu tô falando para vocês que foi referido num paciente no consultório, e eu achei curioso trazer isso porque é muito pouco falado, né? Porque a gente sabe que as hérnias de disco, né, que a gente tem na coluna, ela pode comprimir nervos que vão realmente ter uma função importante da sensibilidade nessa região genital, nessa região anal. E algumas vezes, né, a pessoa refere ter uma alteração de sensibilidade, um formigamento nessa região anal, né, alteração de sensibilidade que a gente chama em cela, né, porque é como se fosse onde monta a cela do cavalo ali atrás, no testículo, no caso do homem, né, nos grandes lábios na hora da mulher, na parte da mulher. E aí esse paciente justamente ele achou que era isso, né? E eu encaminhei para o coloprocto, então eu vou explicar um pouquinho para vocês outras doenças, né? Tem gente que tem um quadro, né, que a musculatura mesmo dessa região anal, ela às vezes contrai demais. É muito parecido como se fosse uma câimbra. É um caso que acontece com algumas frequências. Às vezes eu vejo essa queixa no consultório de pacientes, fala assim: "Ah, eu tenho a sensação como se de forma descontrolada eu tivesse uma contração nessa região e dura algum tempinho, mas isso incomoda, isso dá dor, depois melhora". E a lógica é muito parecida com câimbra. A gente tem uma musculatura aqui, músculo esquelético mesmo, músculo que a gente tem controle, e tem algumas pessoas que têm isso, né, por própria anatomia dela. Normalmente isso não é problemático, nem vai dar nada mais grave, mas também é uma causa, uma queixa comum. E como eu falei, a neurológica é mais comum, essa alteração de sensibilidade, tudo isso. Dor não é tão comum, pelo menos na região anal. Pode acontecer, teoricamente pode acontecer, mas não é uma queixa que a gente ouve com muita frequência, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço. Qualquer coisa deixa aí no comentário.